Olá, bom dia, a paz do Senhor. Eu espero que todos estejam bem. Eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre o perdão, né? E para isso vamos ler aqui em Colossenses 3:12. Visto que Deus escolheu para seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão e bondade e humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensíveis uns com os outros. Perdoem os que ofendem. Lembrem-se que o Senhor perdoou-os, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos em perfeita harmonia. Essa palavra do Senhor aqui, ela nos diz, né, que nós devemos perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendeu, né? E acima de tudo nos revestir do amor que nos une em perfeita harmonia. Aí às vezes as pessoas podem achar, nossa, que palavra difícil, perdoar o outro, né? Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos perdoar para que nós possamos ser perdoados, inclusive na oração do Pai Nosso. O que o Senhor nos ensina? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão não é uma questão de que, eu não consigo, eu não posso, não. Nós precisamos conseguir, nós devemos conseguir, porque a palavra do Senhor nos diz, acima de tudo, revestivos de amor e harmonia. Então, nós temos que andar em harmonia com o nosso irmão, nós temos que andar em harmonia com o nosso vizinho, com o nosso parente, com o nosso amigo, porque o Senhor nos perdoou. Porque nós todos estávamos destituídos do reino de Deus. Mas para que nós possamos ser reconciliados com Ele em Cristo Jesus, o Senhor nos enviou seu Filho para que Ele morresse na morte de cruz, para que nós pudéssemos ter perdão, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que os nossos pecados fossem perdoados. E é por causa deste perdão ao qual Ele nos deu, nós devemos perdoar as outras pessoas. Mas eu não vou perdoar porque eu não consigo. Peça a Deus para poder direcionar o seu coração, para que o Espírito Santo habite no seu coração, porque os frutos do Espírito são mansidão, são domínio próprio, né? Quando você tem essas coisas, você consegue perdoar, você consegue dominar. Você tem que pedir a Deus para que o seu eu seja transformado no eu de Cristo Jesus, na personalidade de Cristo Jesus. Porque o perdão não é porque você é bom, porque você é calmo. Não. O perdão é uma obra da graça. E é a graça que vem de Deus, que vem dos céus. Hoje em dia, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade da população, 50% da população mundial, sofre de alguma doença psicossomática. E o que vem a ser isso, essa doença psicossomática, são doenças da alma. E essas doenças é comprovado cientificamente que são pessoas que têm mágoas, que têm rancor, que não conseguem perdoar, que ficam remoendo, que não se perdoam. Então isso vai causando doença na sua alma. É uma doença ao qual você vai no médico e ele não consegue determinar o que você tem. Você tem uma depressão, você tem uma insônia, você tem uma enxaqueca. Procura aí que vocês vão dar um Google aí que vocês vão ver. Todas essas doenças são psicossomáticas, doenças da alma. Por isso que a humanidade está doente. Porque elas têm se afastado da presença de Deus. E nós, como cristãos, temos o dever de aprender a perdoar. Temos a obrigação. Porque a palavra do Senhor nos fala em Marcos 25. Olha aqui. Vamos ler aqui em Marcos 25. Marcos 11, 25. Deixa eu colocar meu óculos aqui de novo. Aqui em Marcos 11, 25 nos diz o quê? Quer ver? 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o seu Pai no céu também perdoe vossos pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Então a palavra do Senhor ela é clara. Nós temos que perdoar para sermos perdoados. Porque a palavra do Senhor, ela nos fala que se você tiver uma mágoa contra o seu irmão e for ofertar no altar,
Volte ao seu irmão e resolva sua mágoa com ele. Perdoe o seu irmão antes de ofertar, porque senão nem a sua oração, nem a sua oferta será recebida no altar do Senhor. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ai, que palavra difícil, que palavra dura. Mas é a palavra do Senhor. E nós, como cristãos, temos que obedecer aquilo que o Senhor nos mandou. Nós temos que entender que por mais que seja difícil, nós temos o dever, como seres diferenciados, como seres cristãos. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós fomos crucificados em Cristo Jesus. E com Ele fomos sepultados e ressuscitados. E temos um novo corpo, uma nova alma. E se nós somos diferentes, nascemos de novo, nascemos em Cristo Jesus, nós temos que ter a personalidade de Jesus. Nós temos que ter o DNA de Jesus. E aí quando alguém te magoar, que você falar que você não consegue perdoar, reflita e pensa, será que Jesus faria como eu estou fazendo? Será que Jesus guardaria essa mágoa no peito dele, como eu estou guardando? E se você mesmo assim não conseguir, peça a Deus para ocupar o espaço no seu coração. Sabe por quê? Porque quando a gente pede a Deus, Senhor, transforma o meu ser, transforma o meu coração, porque eu quero ter a personalidade de Jesus, nós vamos superar as adversidades de tudo. Porque a graça do Senhor nos transforma. A graça do Senhor faz com que nós sejamos diferenciados. Porque se você é cristão e fala que não consegue perdoar, que só quem perdoa é Deus, eu lamento em te dizer, meu irmão, mas você não conheceu Jesus verdadeiramente. Eu lamento te dizer, é duro essa palavra, mas se você não consegue perdoar o teu inimigo, você não vai para o céu. Tá na Bíblia. Entendeu? A palavra do Senhor, ela é clara. E a única coisa que nós devemos fazer é seguir. Porque a mágoa, o rancor, a tristeza, né? O que ela faz com a gente? Ela nos torna prisioneiro dentro de nós mesmos. O não perdoar é como se você estivesse preparado um copo de veneno para dar para o seu inimigo, porque você não perdoa ele. Mas quem vai tomar esse veneno é você. É você que vai ser prejudicado. É a sua vida, é a sua alma. E nós estamos aqui com um único objetivo: conquistar o reino dos céus. Conquistar a nossa salvação. E se a sua salvação depende de perdoar, peça a Deus para transformar a sua vida, né? Peça a Deus, porque o Senhor nos fala que nós devemos perdoar porque nós recebemos o perdão de Deus. E quando nos tornamos cristãos, o perdão tem que nascer junto com a gente. É difícil? É difícil. Eu já passei por essa situação de não conseguir, de guardar mágoa por muitos anos, entendeu? Mas depois que eu virei a chave na minha cabeça, que eu decidi viver uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro da minha vida, eu consegui mudar os meus pensamentos. Eu entendi que é melhor perdoar, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a minha salvação vale muito mais. Ou vocês acham que lá no céu vai ter várias alas? Uma ala para você, para seus amigos, para seus parentes e aquelas pessoas que também são cristãos, porque não é o fato de que você não perdoa que a pessoa não é cristã ou você não é cristão. Aquele irmão lá da sua igreja que você não conversa com ele, que fez uma coisa que te magoou, que você não gosta. Ah, mas aquele irmão, eu não gosto dele, não converso com ele, não sei o que. Você não é obrigado a gostar, você é obrigado a perdoar. Você acha que lá no céu vai ter uma ala para os seus inimigos, uma ala para você, uma ala para determinada religião, placa X, placa Y? Não vai ter isso não, meu irmão. Se você não perdoar, você não vai. Se a pessoa não te perdoar, ela também não vai. Eu já vi cristãos que congregam na mesma igreja e que falam, se fulano for lá na frente falar sobre a oferta, eu não vou mais para a igreja.
Ah, eu não vou. E vai tomar Santa Ceia. Comunga. Como que você pode falar que você está salvo em Cristo Jesus, liberto em Cristo Jesus, se você não consegue perdoar o seu irmão? A palavra de Deus é clara. Se a gente não consegue perdoar o nosso irmão que está aqui na terra, o Senhor também não vai nos perdoar. Porque Ele enviou o seu Filho único para que nós tivéssemos vida eterna. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter a mente de Cristo, a personalidade de Cristo, o DNA de Cristo. Então, nessa manhã, eu falo para você, peça ao Senhor para transformar o seu coração, para mudar o seu eu, porque quando a gente tira de dentro do nosso coração a mágoa, a tristeza, a angústia, a amargura, essas coisas estão ocupando o lugar do Espírito Santo dentro de você, estão ocupando o lugar dos frutos do Espírito dentro de você. O seu coração já está cheio, como é que o Senhor vai ocupar o espaço aí? Então peça para o Senhor tirar de dentro de você tudo aquilo que te impede de fazer a vontade dele. Mas que o Senhor venha fazer morada, que o Espírito Santo venha fazer morada dentro do seu coração. Porque a partir do momento que você colocar o seu coração nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, e pedir para que ele transforme o seu coração em um coração mudado, em um coração transformado, que os frutos do Espírito Santo venham fazer morada dentro de você, você vai conseguir. Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir liberar perdão, você vai conseguir se perdoar. Quantas pessoas que não se perdoam por problemas que tiveram há 10, 15, 20 anos? Pessoas que se matam porque não conseguem se perdoar por erros do passado. E aí, você acha que Deus está no coração dessas pessoas? Não. Porque o Senhor, ele fala que as nossas iniquidades, ele não se lembra mais. Quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor e declaramos que ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso passado, ele não se lembra mais. E se ele não se lembra mais, por que nós temos que nos lembrar? Por que nós permitimos que o inimigo fique soprando no nosso ouvido? Porque a palavra do Senhor diz que ele é acusador. E a partir do momento que você declara que o Senhor é o Salvador da sua vida e que você quer ser lavado, remido, transformado pelo Espírito Santo, você vai conseguir. Então eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e que você entenda a importância de perdoar e ser perdoado. Se perdoar, liberar o perdão para aqueles que te magoaram. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não posso perdoar porque a pessoa já morreu. Mas aí você tem que liberar o perdão. Veja bem, a pessoa já morreu. Ela nem existe mais, mas você está guardando essa mágoa do que ela te fez. Libera esse perdão, meu irmão, para que as bênçãos do Senhor se acheguem à sua vida. Para que a salvação verdadeira se achegue à sua vida. Eu espero que nessa manhã de hoje você tenha uma virada de chave através dessa palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço, vou fazer uma oração por você e peço que você compartilhe, que você comente no vídeo para que o YouTube envie a mais pessoas essa palavra abençoada do Senhor. Amém? Senhor amado, neste momento eu quero te agradecer por estar aqui, por falar a tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero te dizer, Senhor, visita cada uma dessas pessoas que irão ser impactadas com a tua presença. Que o Senhor venha arrancar a angústia, a tristeza, a amargura, assim como o Senhor arrancou a raiz do lírio do Líbano. E que nestes corações venha ser plantada a boa semente. E que essa semente venha gerar frutos, ó Pai. Que essas pessoas tenham, Senhor, um diferencial em suas vidas. Que elas tenham o seu olhar transformado através da tua palavra. E que o Senhor venha impactar cada uma delas com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia que é infinita. Que a sua alegria, que é a nossa força, venha ser derramada sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Que na manhã de hoje, essa palavra venha gerar frutos nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar e abençoar o nosso domingo. E abençoar a nossa semana que irá se iniciar. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor.